Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, dependendo do horário que vocês forem ver essa aula, certo? Então, na aula de hoje, aula número 5, nós vamos ver o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, ó, MMC, M de mínimo, M de múltiplo e C de comum, certo? Vamos entender o que é MMC, por quê? Se nós tivermos o entendimento o que significa o mínimo múltiplo comum, aí depois nós vamos para um método prático para calculá-lo, aí fica mais simples para você entender, certo? Então vamos aqui nesse exemplo aqui, ó. MMC de 10, 4 e 5. O que é MMC mesmo? M de mínimo, M de múltiplo e C de comum. Olha o entendimento do mínimo múltiplo comum. O que nós vamos fazer? Primeiro passo, os múltiplos de 10. Múltiplo de 10 seria o que? A tabuada dele, começando do zero, ó. 0, 10, 20, 30, infinito. Certo? Porque a tabuada de qualquer número, o primeiro deles é o zero, porque todo número vezes zero é zero. 10 vezes zero, zero. 9 vezes zero, zero. E assim por diante. Agora os múltiplos de 4. Tabuada dele, lembrando que aumenta de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, infinito. Múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, infinito. Lembrando que múltiplo é a tabuada, né? Do 5 aumenta de 5 em 5, do 4 aumenta de 4 em 4, e do 10 aumenta de 10 em 10. Então vamos entender o que seria mínimo múltiplo comum. Mínimo, mínimo não é o menor? Então se nós olharmos ali, o menor de todos é o zero. Só que para calcular o MMC, o zero ele é excluído. Porque se nós formos calcular o MMC de todos os números fazendo por esse processo aqui, todos vão começar com zero. E todos dariam zero. Então o MMC não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, certo? Então observem lá, ó. Na tabuada do 10 aparece o 20, na tabuada do 4 aparece o 20, e na tabuada do 5 também aparece o 20. Aqui, ó. Então vamos entender o seguinte. O 20, tirando zero, é o menor número que repete nas três tabuadas. Observem bem, ó. Lá na tabuada do 10 eu tenho 10, na do 4 não aparece o 10. Depois na tabuada do 4 eu tenho 4, 8, 12, 16, não aparece na tabuada do 5, tá vendo? Nem na do 10 lá em cima. Então o primeiro número que repetiu, tirando zero, foi o 20. Então ele é o mínimo. Tá vendo? Mínimo, menor número repetido. Então, ó, mínimo, entendam que MMC é isso, mínimo, menor número, mínimo. Então, mínimo. Daí múltiplo. Múltiplo porque está na tabuada dos três números, ó. Múltiplo deles. Então, mínimo porque é o menor, múltiplo porque está na tabuada deles, e comum porque todos eles aparecem o número 20. Então, repetindo, ó, mínimo, que é o menor, tirando o zero. Múltiplo, porque está na tabuada. E comum, porque aparece nas três tabuadas. Então, mínimo, múltiplo, comum. Viu que interessante? Aí eu venho aqui e coloco, ó. O mínimo múltiplo comum de 10, 4 e 5 é 20. Agora raciocina comigo. 0, 4, desculpa, 10, 4 e 5 são números pequenos. Agora imagine se no lugar do 10 tivesse 1024, no lugar do 4, 4080, no lugar do 5, 7720. Só estou dando um exemplo. Imagine você fazer a tabuada desses valores, de 1024, de 7020, de 2048. Verifica os valores dos números que nós iríamos obter ali na tabuada. Seriam altos. E será que nós acharíamos logo assim no início? Ou poderia demorar um pouco mais?
Não tem problema, estaria correto também. Mas eu estou mostrando que é um pouco mais trabalhoso, entendeu? Aí pensando nisso, os matemáticos, né? Lógico, todo matemático lá, eu sempre falo para vocês, nós temos que sempre valorizar os matemáticos do passado, até mesmo da história mais recente da matemática, né? Porque a matemática está sempre inovando. Então, o que acontece? Pensando nisso, foi criado-se um dispositivo prático. Aí, para você calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum de 2, tem que ter 2 números no mínimo para você calcular o MMC. Então, para você calcular o MMC de 2, 3 ou mais números, utilize esse dispositivo prático aqui. Porque o erro muito comum, as pessoas confundirem, ó, MMC, quando você trabalha com um número só, fazendo isso daqui que eu vou mostrar adiante aqui, ó, dividindo ele por números primos, tem pessoas que falam, quando você faz isso com um número apenas, fala que é MMC, não é. Quando, por exemplo, se eu pegasse só o 10 e começasse a fazer a divisão dele, como eu vou mostrar aqui para vocês, não seria MMC, ele isolado. Seria decomposição dele. Estou decompondo o número em fatores primos. Vocês vão ver que são só números primos, entendeu? Então, quando você faz isso com um número isolado, chama-se decomposição em fatores primos. Agora, quando você já tem 2 números ou mais, aí é o MMC. Isso é bacana vocês saberem, porque são conceitos da matemática que nós temos que ter bem construídos, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro número primo que eu tenho é o 2. Qualquer dúvida é só assistir a minha aula lá sobre os números primos e relembrar. Eu aconselho sempre estar relembrando sobre os números primos, porque para fazer o MMC sempre utiliza os números primos, tá? Para fazer a decomposição. Então vamos lá, o primeiro número primo é o 2. Então 10 dividido por 2, 5. Ó, você divide o 10 por 2 e coloca o resultado aqui embaixo. Ó, 10 dividido por 2 dá 5. 4 dividido por 2 dá 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. No MMC não pode dar número quebrado, tem que ser número inteiro. Então, como 5 vai dar quebrado, eu repito. Agora vou dividir por 2 de novo. O 5 já vimos que dá quebrado. Então, o que acontece? Repetimos. Ó, os dois 5 aqui nós abaixamos. 2 dividido por 2 dá 1. Aí pergunta, né? Por que começa a dividir por 2? Porque primeiro, ó, 10 e 4 são pares. E todo número par dá para dividir por 2. Caso quisesse começar a dividir por 5, porque o 5 daria para dividir por 5 e o 10 também. Poderia? Poderia. Você não precisa seguir a ordem dos números primos, 2, 3 e 5. Você pode começar com qualquer número primo aqui que vai dar o mesmo resultado. Que isso fique bem claro, não altera o resultado, tá bom? Então, prosseguindo aqui onde nós paramos, ó. O 5 repetiu, aqui 2 dividido por 2 dá 1. Agora dividir por 5. Quando que eu sei que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou termina em 5. Então 5 dividido por 5 dá 1. Aqui, como já deu 1, eu repito, e 5 dividido por 5 dá 1 de novo. E daí, para eu obter o MMC por esse método prático aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Olha lá, perceba que deu o mesmo resultado. Então, lembrando, por que utiliza esse método prático aqui? Justamente na época foi pensado nisso. Trabalhar com valores altos seria inviável fazer a tabuada para circular. Não seria errado, olha bem, seria inviável. Por quê? Seria mais engenhoso, né? Mais trabalhoso. Tá fazendo a tabuada do número alto até para você localizar e circular. E por esse método prático aqui, ó, você vai decompondo os números simultaneamente e ao final só multiplicar você acha o MMC. Viram que interessante? Então vamos lá, ó. O MMC de 27, de 4 e 20, um outro exemplo. Vamos fazer pelo método prático, ó. Eu coloco o 27, o 4 e o 20 aqui um ao lado do outro. Primeiro número primo, qual que é? O 2. Lembrando que o 2 é o único número primo que é par. Dúvidas? Assistam a aula sobre números primos. É sempre bom rever, porque aí os conceitos ficam sempre latentes na memória. Ou seja, sempre fresquinhos na memória, certo?
Ó, 27 dividido por 2 vai dar 13,5. Como não pode quebrar, eu repito. 4 dividido por 2 dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. Vou dividir por 2 de novo, porque 2 é par e 10 é par. Como 27 é ímpar, número ímpar não dá divisão exata por 2, que é certo? 2 só é divisível exatamente por número par. Então 27 dividido por 2 vai dar quebrado, eu repito. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Agora aqui, ó, não dá mais para dividir por 2 exato. Vou dividir por 3. Poderia dividir por 5? Poderia, fora de ordem, porque o 5 dá para dividir por 5. Não precisa seguir a ordem, tá? Então, qual o número primo que você vê que dá para dividir aqui, você pode colocar. Então, vou colocar aqui o 3. Ó, 27 dividido por 3 dá 9. Como já deu 1, eu repito. 5 dividido por 3 vai quebrar. Repito, não pode quebrar. Dividir por 3 de novo. 9 dividido por 3 dá 3. Aonde já deu 1, eu só vou repetindo. Ó. Repete 1, 5 dividido por 3. Repete porque vai quebrar. Divido por 3 de novo. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui 1 repete. 5 por 3 vai dar quebrado, repete. E finalmente eu divido por 5. Porque o número é divisível por 5, como eu disse anteriormente, quando ele termina em 5 ou 0. Aqui no início, ó, se você quisesse dividir por 5, poderia. Ó, o 10 seria divisível por 5. Isso é legal vocês saberem. Não precisa seguir essa ordem. 2, 3, 5, 7, 11. Se quiser começar com 2, se quiser começar com 3, com 5, com 11. Desde que o número seja divisível, não tem problema, certo? Então 5 dividido por 5 deu 1. Quando deu 1, acabou o processo. Agora, quando a conta aqui é longa, ó, os fatores primos são longos, isso aqui é a decomposição dele em fatores primos, o que chama-se decomposição, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu aconselho colocá-los todo aqui embaixo, ó. Quantas vezes repete o 2? 2 vezes. O 3, 2 vezes. 3 vezes, desculpa. E o 5 uma única vez. Eu aconselho vocês fazerem conta de vezes assim, né? Ou seja, a multiplicação quando ela é longa, agrupando de 2 em 2, ó, fica mais fácil. 2 vezes 2 dá 4. Aí eu repito o sinal de vezes. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 5 dá 15. Aí eu abaixo o sinal de vezes aqui, ó, para continuar a multiplicação. 4 vezes 9, 36. E como 15 não tem um parzinho para multiplicar, eu abaixo ele aqui para finalizar o cálculo, ó. 36 vezes 15, olha a continha aqui, ó. 5 vezes 6 dá 30, sobe 3. 5 vezes 3, 15, com mais 3, 18. Mais 1 vezes 6, 6 embaixo do 8. 1 vezes 3, 3. Somando nós temos 0. 8 mais 6 dá 14, sobe 1. 3 mais 1, 4, com mais 1, 5. Deu 540 o MMC, o mínimo múltiplo comum. Agora pensa comigo. Imagine se nós pegássemos o 27, desculpa, o 4 e o 20, e fôssemos fazer a tabuada deles para circular, não estaria errado, deixar bem claro isso. Seria mais trabalhoso, sabe por quê? Imagina chegar a tabuada do 4 até o 540. Quantas linhas do caderno nós iríamos gastar? 0, 4, 8, 12, 16, 20. Compreende? Então o que acontece? Por esse método aqui, é mais prático você achar o MMC, ó. A conta fica menor. E detalhe, isso aqui é para você entender o que é MMC. Recordando, mínimo, menor, múltiplo que está na tabuada e comum, ou seja, o menor número comum que repete nas 3 tabuadas. Mínimo, menor, múltiplo está na tabuada e comum aos 3 números que foram dados. Correto? Então o MMC aqui, 540. Na próxima aula, o que nós vamos ver? Resolução de problemas que envolva MMC. Aí vocês vão ver a aplicabilidade do MMC na resolução de problemas. Vários concursos, provas, eles cobram esse assunto da matemática, o MMC, através de questões contextualizadas, situações-problema. Então o que acontece? Se você souber interpretar corretamente um problema e resolvê-lo pelo MMC, ou seja,
você vai ter uma compreensão melhor e num concurso, uma questão a mais que você vai estar acertando. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos ver a aplicação do MMC na resolução de problemas, de forma contextualizada. E o MMC também, quando nós formos trabalharmos com fração, vocês irão ver que nós vamos utilizar o MMC. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum, ele também dá base para a própria matemática, na resolução de outros cálculos da matemática. E nós vamos ver isso em aulas futuras. Ok? Então, um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa aula. E mito dizer que a matemática é para poucos, para os mais capacitados. Vamos quebrar esses paradigmas. Porque matemática, você precisa de prestar atenção na explicação, resolver exercícios sobre o assunto e dedicação. 3 quesitos para você aprender bem a matemática. Aí quebra aquele mito que ela é somente para os capacitados. Um forte abraço e até a próxima aula. Se inscreva no meu canal, curte, clica no sininho, porque toda aula disponibilizada, você estando inscrito e clicando no sininho, você será notificado de uma nova aula. Ok? E não deixe de compartilhar com os amigos. Até a próxima aula.